paz do Senhor para todos. Gostaria aqui de falar um pouco sobre fé, na verdade. Se a gente for meditar em Mateus capítulo 13 e o versículo 58, a gente vai ver que quando Jesus ele regressa à sua cidade natal, Cristo ele não produz tantos milagres como ele deveria produzir. Quer dizer o quê? Não aconteceram tantos milagres como deveria ter acontecido. Não é verdade? Cristo ele acalmou a tempestade no mar, Cristo ele multiplicou os pães, ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele fez surdo ouvir, não é verdade? Mas quando ele regressou à sua cidade natal, a Bíblia fala que ali, né, ele não fez tantos prodígios e maravilhas, ele não fez tantos milagres. Era o próprio Filho de Deus. Era outro? Não. Era o mesmo Jesus. Talvez se fosse alguns dos discípulos, talvez se fosse alguns dos apóstolos, poderia-se dizer que não tivesse na mesma fé, mas foi o próprio Jesus que ali estava. Não é verdade? Então muitos até o criticaram. Esse não é Jesus? Não é o filho do carpinteiro? Esse não é Jesus? Não é verdade? Então muitos procuraram muitas interrogações, colocaram muitos obstáculos, muitas coisas para impedir da pessoa ser abençoada. E eu quero te dizer, talvez trazendo para o dia de hoje, muitos até falassem assim, não aconteceu o pecado, o fogo não caiu, não aconteceu o batismo com o Espírito Santo, porque ele estava em pecado. Não, a gente está se falando do Filho de Deus, aquele que não há mancha sobre eles. Alguns documentários satanistas, alguns documentários imundos, até fala que Maria se apaixonou, Maria Madalena se apaixonou por Jesus, não sei o quê. Não, a gente está se falando do Filho de Deus, o que não há mancha sobre eles, o que é santo. A Bíblia fala que santo, santo, santo. Então, do fio do cabelo ao dedo do pé não havia nenhuma culpa, nenhum pecado sobre ele. Então está se falando do verdadeiro Filho de Deus, do Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E mesmo assim, naquela região aonde ele voltou à sua cidade natal, não houve tantos prodígios e maravilhas, não houve tantas curas, não é verdade? E eu chamo a sua atenção para uma coisa. Por que na sua vida não está tendo tantas curas, tantos prodígios e maravilhas? Não é verdade? Por que na sua vida o poder de Deus ele não está se manifestando da maneira que é para se manifestar na sua vida? Por que na sua vida você não está vendo tantos sinais de Deus, tantos sinais do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida? Não é verdade? Aquela população lá, ela não recebeu as bênçãos, não recebeu as curas e os sinais não aconteceram porque o povo não estava crendo. Porque o povo não estava acreditando que ali estava o Filho de Deus. E Deus, Jesus, através do seu Espírito Santo, que hoje em dia age na terra por nós, que é o nosso Consolador, ele age a partir do momento que eu e você passa a crer. Ele age a partir do momento que a gente pega todas as interrogações, todas as dúvidas e deixa de lado em simplesmente crer. Entendeu? Para que tantas interrogações? Para que tanta dúvida? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Porque não sei se vai dar, não sei se vai ser assim, não sei se essa pessoa é de Deus ou não. Por que tanto isso? Você tem que simplesmente crer que através do Filho de Deus, o milagre Deus vai operar na sua vida. Que a Bíblia fala que o próprio Deus ele falou assim, o que pedires ao Pai em nome do Filho recebereis. Cristo Jesus, o próprio Deus, porque ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo materializado em carne para morrer pelos nossos pecados. Então por que tantas dúvidas? Eu pergunto para você, o seu milagre, o que você quer que Deus faça na sua vida, é hoje ou só daqui a 10 anos? É hoje ou só daqui a 5 anos? O seu milagre
o que você precisa na sua vida é para quando? É para hoje, para agora, ou lá para o futuro? Para quando você vê alguém e você diz assim, não, essa pessoa foi enviada por Deus, essa pessoa é de Deus por causa disso, por causa daquilo, essa pessoa foi Deus que enviou porque tem um jeito assim, tem um jeito assado. Por que tantas dúvidas, tantas interrogações? Por que tantos preconceitos? A Bíblia diz que Deus, ele usou até uma mula. Não bloqueie na sua vida o agir de Deus. Não bloqueie na sua vida a bênção de Deus. Creia. Creia a partir de agora. Porque quando Deus ele faz, o milagre acontece. E para o milagre de Deus acontecer na sua vida, você precisa crer. Tire as interrogações. Diante do mar vermelho, se Moisés tivesse interrogações, o mar não teria aberto, né? Não teria se aberto ali aquele mar. Se no deserto Moisés tivesse interrogações, a coluna de nuvem não protegeria o povo do sol que o molestava, e à noite a coluna de fogo não aquecia as pessoas, porque no deserto é o contrário. Durante o dia o sol escaldante e à noite é um frio que ninguém suporta, nem um ser humano suportaria, sem uma fogueira ali acesa para aquecer. Então tire as interrogações da sua vida e creia tão somente que o milagre de Deus, ele chegou na sua casa hoje. Creia tão somente que o milagre e a transformação de Deus chegou hoje na sua vida. Creia tão somente em nome de Jesus que a transformação de Deus no seu lar, na sua família, na vida dos seus filhos vai acontecer hoje. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque a Bíblia fala que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás para este monte, mova-se para lá e para cá, e o monte vai te obedecer. Creia tão somente que hoje a bênção de Deus alcançou a tua casa. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.